Ministrando a palavra essa noite, amém? Aleluia. Vamos orar, vamos ficar de pé, estenda a mão, vamos orar pela vida dele. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pela vida do teu filho. Te agradecemos por ele estar aqui nessa noite. E nós te pedimos no poderoso nome do teu filho Jesus, que flua o teu Espírito Santo através da vida do teu filho. Que ele seja como um canal, Senhor. Um canal que, através dele, Senhor, a tua palavra encontre lugar nos corações. Venha para edificar, consolar, exortar, tudo para a glória do teu nome. Profetizamos que a palavra semeada, Senhor, gerará frutos para a glória e honra do teu nome. E como uma flecha que acerta o alvo, a tua palavra prosperará naquilo para qual o Senhor a tem enviado nesta noite. No nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem alguém nesse lugar? Glória a Deus. Se você pode, dê um brado de júbilo bem forte. Um brado de júbilo, uma salva de palmas bem forte. A Ele, somente a Ele. Ao Senhor seja dada toda honra, toda glória e todo o louvor. Aleluia. Queridos, é muito bom estar com vocês. Confesso que estava com bastante saudade de rever os irmãos, de voltar aqui à Igreja Mãe, a Luz para as Nações e Lagarto, e com um privilégio, uma oportunidade ímpar de estar aqui com os irmãos, e além de estar aqui com os irmãos, com a responsabilidade de estar aqui de volta para ministrar a palavra do Senhor. E eu quero agradecer ao nosso pastor Sid Clay, pelo convite, pela honra de estar aqui novamente para ministrar a palavra do Senhor. A nossa pastora Noêmia, que Deus continue abençoando a vida de vocês. Nosso querido pastor Rutenberg, acabando de chegar, que Deus abençoe. Pastora Leana, estiveram lá conosco hoje pela manhã, no culto, lá na Colônia 13. Pastora Simone e o pastor Edson também estiveram conosco. Creio que estão nos assistindo. Que Deus continue abençoando a vida de vocês de maneira poderosa. E dizer para os irmãos que estamos muito felizes. E uma salva de palmas para os nossos irmãos. Queria pedir para eles ficarem de pé. Os irmãos da Luz para as Nações, lá na Colônia 13. Amém. Vieram a caravana conosco de lá da Colônia 13. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Pode sentar, meus queridos. Sem mais demora, vamos abrir a palavra do Senhor. O Senhor colocou uma palavra no nosso coração, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 2. Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 4, diz assim a palavra poderosa do Senhor: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós louvamos e engrandecemos o teu santo nome. Nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos na tua casa mais uma vez, Senhor. Meu Deus, continua falando conosco, continua conosco nessa noite. Meu Deus, no nome de Jesus, Senhor, nós consagramos essa palavra a ti, Pai. Te pedimos, Senhor, fala com a tua igreja nessa noite. Meu Deus, que o teu Espírito Santo venha fluir. Meu Deus, que seja feita a tua vontade aqui nessa noite, como ela já é cumprida no céu, Pai. Meu Deus, nós te pedimos no poderoso nome de Jesus. Nós repreendemos, Senhor, toda ave de rapina enviada a este lugar para roubar a semente. Nós cancelamos o nome de Jesus. Nós profetizamos, Senhor, a semente caindo em boa terra e dando muitos frutos para a honra e glória do nome do Senhor Jesus.
Amém e amém, queridos. Glória a Deus. Queridos, nessa noite, o Senhor colocou uma palavra no nosso coração. E essa palavra ela tem ecoado, não só durante esses dias, mas durante esses meses, essa palavra tem ecoado dentro do nosso coração. Volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. E nessa noite, eu queria que você, para a gente começar, olha para o irmão que está do seu lado e diz assim para ele: está preparado? Chegou a hora de viajar. Querido, chegou a hora de viajar. Chegou a hora de você começar a voltar. Chegou a hora de você pegar a condução. Você vai ter que voltar para algum lugar que antes você estivera. E nessa noite eu queria te pedir para você fechar os seus olhos. Você pode fechar os seus olhos por um minuto? Eu queria te fazer algumas perguntas. Enquanto você ainda está com os olhos fechados, eu queria te perguntar se você lembra da primeira vez que você entrou nessa igreja, com o coração quebrado e saiu leve. Lembra da primeira vez que você orou e sentiu Deus te abraçar por dentro? Lembra da primeira vez que você leu a Bíblia e chorou sozinho no quarto, porque parecia que Deus estava falando só com você? Naquela época você não tinha título, não tinha cargo, não tinha microfone, tinha só você e Jesus e um amor que queimava. Você acordava cedo para orar, jejuava sem ninguém mandar, cantava no banho, falava de Jesus para qualquer um. Se falasse mal da igreja, você defendia. Se o culto atrasasse, você nem via a hora passar. E hoje você vem no culto, mas será que vem com o mesmo fogo? Hoje a gente serve, mas será que a gente serve com o mesmo amor? Hoje a gente ora, mas será que a gente ora com a mesma paixão? Jesus estava escrevendo uma carta para a igreja hoje. E sabe o que ele diz? Ele diz assim: volte ao primeiro amor. Queridos, precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos voltar ao primeiro amor. Pastor, que amor é esse? Querido, é um amor que você se entrega por inteiro. É um amor que você não quer ir pela metade, você não quer ir só um pouquinho. Não, esse amor ele te chama para você viver Cristo por completo. Esse amor te chama para você entender que você foi chamado para priorizar primeiro Deus na sua vida. E nós precisamos voltar a viver o amor em primeiro lugar. Você não pode ser como aquele cristão, como aquele crente que quando olha o novo convertido ali, que entregou a vida dele para Jesus, que está na igreja, está ali no primeiro amor, queimando, ardendo, não perde uma oportunidade. Se vai ter consagração, está lá ele. Se tem oração no sábado pela manhã, lá ele também está. Se tem o culto da quinta, de estudo da palavra, ele está lá. Se o pastor marca uma live meia-noite, ele está lá na live da meia-noite. E aí as pessoas olham assim e diz: vai passar, é só o primeiro amor, daqui a pouco acaba. Daqui a pouco ele vai ficar frio, vai ficar como todo mundo fica. Querido, mas esse amor, ele não pode acabar. Esse primeiro amor, ele não pode diminuir, ele tem que aumentar cada dia mais.
Querido, nós precisamos ser como homem, como aquele endemoniado de Marcos capítulo 5, ou aquele homem de Gadara. Jesus chegando lá, Jesus começou a trazer libertação sobre a vida daquele homem. Aquele homem se encontrava no sepulcro, ele morava nos cemitérios, aquele homem se mutilava, aquele homem não tinha mais oportunidade na vida. Aquele homem era como você e eu. Quando encontramos Jesus pela primeira vez, e aquele homem, ele decidiu, depois de Jesus mudar a vida dele, as pessoas olhavam para aquele homem e ficavam pasmas, ficavam paralisadas, olhando e dizendo: será que é ele mesmo? E quando Jesus ia entrando no barco, o homem foi atrás e disse: mestre, me deixa ir contigo. Mestre, me deixa ir contigo. Porque quando você está no primeiro amor, onde Jesus está, você quer estar com Ele. Aonde Jesus vai, você vai atrás dele, porque você está incendiado. Aquilo que alimenta você se chama Jesus Cristo de Nazaré. É a única coisa que te alimenta, que te mantém por completo, que te mantém cheio, que te mantém vivo. E aquele homem disse: mestre, deixa eu ir contigo. E ele disse: não, você não vai. Sabe por quê? Porque com essa chama que está queimando dentro de você, com essa vontade, com esse desejo, com essa graça e essa unção que você está cheio, eu quero que você fique aqui. Eu quero que você fique aqui, porque aquele homem não sabia, mas o Senhor Jesus estava deixando ele ali com um propósito. E aquele homem entendeu o propósito. Ele foi por meio dos seus familiares, começou a falar de Jesus, e daqui a pouco não ficou só no meio dos seus. As 10 Decápolis foram incendiadas, as pessoas começaram a ser salvas, as pessoas começaram a ouvir falar de Jesus, porque é assim, querido, quando estamos cheios do Espírito Santo de Deus, o amor de Deus, sabe, esse amor que não pode acabar. Como daquela mulher samaritana, ela encontra Jesus no poço de Jacó, e quando ela encontrou Jesus, ela saiu em desespero. Ela saiu em desespero em direção à cidade e começou a falar para todo mundo. Ela começou a falar, sabe por quê? Porque dentro dela tinha um rio de água viva que estava fluindo. Ela estava incendiada por aquele amor que Jesus tinha depositado na vida dela. Ela sabia quem ela era e agora quem ela tinha se tornado. Só Jesus. Querido, só Jesus tem esse poder. Só Jesus tem o poder de mudar vidas. Só Jesus tem o poder de mudar a história. Ele pega aquele mais vil, aquele homem mais derrotado, aquela mulher que ninguém dá um crédito, não dá R$1, e muda a história, escreve uma nova história. E qual é o nosso papel, pastor? O nosso papel é realmente se entregar para Ele. Querido, precisamos nos entregar, precisamos nos doar, nos dar tudo. Não podemos ser crentes apenas dentro da igreja, não. Querido, ser crente dentro da igreja é muito fácil. E aí Jesus, ele vai começar aqui em Apocalipse, o apóstolo João, o versículo de número 2 diz assim: conheça as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolo, mas não são. Descobriu que eles eram impostores. Vocês têm perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome, e não têm desfalecido. Queridos, essa igreja, ela não era uma igreja que não tinha credibilidade nenhuma, não.
Ela é uma igreja que combatia os falsos profetas. Era uma igreja que ela ia contra os falsos profetas que não faziam parte do chamado de Cristo. Daqueles que se diziam ser, mas não era, ela combatia. Ela é uma igreja que, mediante a perseguição, ela não tinha negado o nome de Jesus. Ela continuava perseverando. Ela era uma igreja perseverante, Ivna. Mas uma coisa o Senhor Jesus disse: uma coisa eu tenho contra você. Uma coisa eu tenho: abandonaste o seu primeiro amor. Abandonaste o seu primeiro amor. Queridos, não podemos abandonar o primeiro amor. Não podemos. Sabe, é esse amor que te mantém vivo. É esse amor que te deixa incendiado. É esse amor que faz você levantar pela manhã e ao invés de você ir para o TikTok, para o Instagram, você pegar a sua Bíblia e abrir e dizer: eu tenho que ler porque papai quer falar comigo. Eu tenho que ler porque ele quer falar comigo. Sabe, você começar a ler a Bíblia. Eu não sei você, mas eu entro no meu carro, eu pego minha Bíblia, eu começo a ler. E daqui a pouco eu estou chorando. Pastor, porque o senhor está chorando? Porque é a presença, querido, é o Espírito Santo. Ele vai falando ao nosso coração. Ele vai nos tratando. E o amor de Cristo em nós nos mantém vivo. Nos mantém vivo. E nós não podemos perder o primeiro amor. Nós não podemos abandonar. Não podemos. E aí o Senhor Jesus, Ele começa a falar através da vida do apóstolo João. E ele diz: lembre-se de onde caiu. Querido, a primeira coisa que você precisa para começar a viagem nessa noite: você já tem o passaporte, você já tem a identidade de filho, você já está pronto. Mais uma coisa, o Senhor Jesus me trouxe aqui nessa noite para te dizer. Ele disse: lembra-te de onde caiu. Querido, nesse momento eu queria te pedir para você fazer uma reflexão. Se você pode, faça uma reflexão. Comece a lembrar como você era no início. Quando você entregou a sua vida para Jesus, como você era. Lembra de onde você caiu, querido? O Senhor Jesus te trouxe aqui para quê? Sabe por quê? Porque Ele te ama. Ele te ama de maneira incondicional e Ele te trouxe aqui e Ele está falando com você. Lembra-te. Volta lá. Onde foi? Quando foi que você parou de orar? Quando foi? Quando foi que você parou de ler a Bíblia? Quando foi que você parou de falar de Jesus para as pessoas? Quando foi que você parou de jejuar? Quando foi que você parou de viver incendiado por esse amor? Onde foi? Onde foi? O que foi que roubou de você? Volte, lembre, reflita. É uma noite de reflexão, querido. É uma noite que o Espírito Santo, Ele quer nos levar à reflexão. Rever as nossas atitudes. Será que você, quando vem à casa do Senhor, ainda tem reverência? O seu coração ainda tem temor de Deus no seu coração? Ou será que você vem apenas para dizer que participa da Igreja Luz para as Nações? Para postar uma story lá no seu Instagram? Querido, isso é muito pouco. Isso é muito pouco. Isso é muito pequeno. Precisamos lembrar o dia da queda. Quando abandonamos o primeiro amor, onde foi que ficou? Será que ficou naquele trabalho
que você dizia que foi Deus que tinha te dado, mas hoje você nem ora, nem lê a Bíblia, nem quer vir mais nem aos cultos, no máximo um culto a cada 15 dias, porque você está tão ocupado no trabalho. Querido, esse trabalho, querido, tem roubado de você o seu primeiro amor. Quem sabe você pediu algo a Deus e pediu e suplicou, e aí hoje que você recebeu, por causa disso você tem esquecido que você é dependente somente dele, que é ele que tem tudo no controle das suas mãos. E nós precisamos, queridos, lembrar de onde caímos, de onde abandonamos o primeiro amor. Sabe por quê? Porque logo em seguida o Senhor Jesus disse: lembre-se. Ele diz assim, ó: lembre-se de onde caiu, e em seguida arrependa-se. Querido, você sabia que o primeiro amor, quando você deixa apagar, quando você deixa diminuir, quando você não alimenta o fogo, porque alimentar o fogo é sua responsabilidade, deixar o termômetro lá em cima é sua responsabilidade, você está em pecado. Se arrependa nessa noite. Pastor, estou em pecado? Está em pecado. Quando o Senhor Jesus foi perguntado: Senhor, qual o maior dos mandamentos? Ele disse: o primeiro e maior mandamento: amarás ao Senhor teu Deus de todo o vosso coração. Querido, você precisa amar ao Senhor. É o primeiro mandamento. Quando você não está amando o Senhor: pastor, quando é que eu deixo de amar o Senhor? Quando o Senhor não é mais sua prioridade. Sabe, você só lembra de Deus quando você está precisando de algo. Querido, isso não é amor. O Senhor, Ele não é o gênio da lâmpada maravilhosa, que você esfrega a lâmpada e faz um pedido, não. Quem verdadeiramente ama Jesus, está com Ele, embaixo, no meio, em cima. Aonde você estiver, você entende que o Senhor está no controle de todas as coisas. Não deixe, querido, a chama apagar, sabe? Não deixe a chama apagar. Tem pessoas que estão andando com você, que está fazendo o amor esfriar. Querido, pare de andar com essas pessoas. Pare de andar com esses tipos de pessoas. Comece a andar com pessoas que vão dizer: vamos para a oração sábado de manhã. Aí você está mesmo sem querer ir, a pessoa lhe manda um WhatsApp, ela te liga: ei, levanta, vamos para a oração. Vamos levantar, é tempo de buscar ao Senhor. É tempo de buscar ao Senhor. É tempo de ser incendiado por esse amor. O Senhor Jesus está buscando uma igreja incendiada. Uma igreja que diz: quando é que vai ter a vigília, pastor? Pastor, quando é que vai ter consagração? Pastor, quando é? Não. Porque você não pode ser aquele crente que vem para a vigília e diz: agora a próxima só no ano que vem. Não, eu vou para a consagração agora só no ano que vem. Não, querido, você não pode ser esse tipo de cristão. Você tem que ser um crente incendiado. Sabe, Flávio, você chega lá no trabalho e aí você vê que seu funcionário não está muito bem. Aí você está no primeiro amor, você diz: não, vem cá, entra no escritório. O que foi que aconteceu? Não, isso daí é muito pouco. Nós vamos resolver esse problema agora. Eu quero orar pela sua vida. Essa situação vai mudar. Aí você começa a orar pelo seu funcionário, a situação muda e agora
você cumpre o propósito de Deus na sua vida, naquele lugar. Deus não te colocou ali só para ganhar dinheiro, mas porque o propósito maior é que você seja usado para impactar vidas dentro daquele lugar. Queridos, o Senhor não nos colocou em trabalhos, em locais para ganhar dinheiro, para comprar carro, para comprar passagens aéreas, para ir para o estrangeiro, para o Iapoque, para o Chuí, não. O propósito maior é você ser usado. O propósito maior é você ser usado por Deus. Deixe Deus te usar. Abra essa boca que Ele lhe deu. Abra essa boca que Ele te deu. Pastor, eu não sei falar, querido. Deus já colocou, Ele já depositou tudo o que você precisa. Você só precisa deixar Deus te usar. Na sua vizinhança, na sua casa. Sabe? Da onde é que você tem que se arrepender? O Senhor Jesus, Ele está nos convidando. Pastor, o senhor é um super-herói? Não. Não sou super-herói, querido. Eu estava na igreja muitos anos. A minha caminhada com Deus, incendiado, apaixonado por Jesus. Eu virava as noites, o dia amanhecia e eu ali, ouvindo pregações, louvores, orando, jejuando, sozinho, não tinha ninguém comigo não, era só eu e Deus. Eu andava 8, 9, 10 quilômetros a pé para ir tomar Santa Ceia. Pastor, o senhor esfriou? Sim. A bússola baixou. Pastor, quando é que nós começamos a esfriar? Que o primeiro amor começa a diminuir. Sabe quando, querido? Quando começamos a achar que tudo é normal. Jesus disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Sabe, você está lá no seu trabalho, você vê que não está certo, mas você está legal. Mas não foi para isso que Jesus te colocou lá. Foi para você ser diferente. Você sabia que fosse para você ser mais um lá? As pessoas sabem quando te encontrar, como o pastor sempre dizia nas ministrações, você não pode ser cristão 007. Que você está lá no seu trabalho e ninguém sabe que você é cristão, não. Você tem que se posicionar. Dizer: eu estou ardendo, isso aqui não está certo. Senhor, eu vou começar orando, essas coisas vão ser quebradas, esse quadro vai ser mudado, porque o Senhor me colocou aqui para cumprir um propósito, e eu vou cumprir o propósito do Senhor. Querido, não seja mais um. Não seja mais um em nome de Jesus. Não seja mais um. Pastor, mas o senhor fez o que, queridos? A iniquidade, o pecado. Sabe, o pecado ele nos distancia de Deus. Porque muitas das vezes estamos vindo ao culto, mas o pecado lá, batendo na porta todo dia, e você puxando a maçaneta para ele entrar. Sabe? E você acha que ninguém está vendo, mas o principal, querido, está te vendo de lá de cima. O Senhor, Ele está te vendo de lá de cima. Nessa noite o Senhor te trouxe aqui nesse lugar, e eu creio que o Senhor está falando ao seu coração nessa noite. Eu creio que o Senhor está falando uma palavra muito fácil de se ouvir, uma palavra que a igreja fica dando glória a Deus e aleluia. Mas, queridos,
Essas são as melhores palavras que nós precisamos ouvir, sabe? Exortação, correção, alinhamento, porque nós precisamos nos manter no caminho. Precisamos nos manter no caminho. O apóstolo João, ele começa dizendo: vocês são uma igreja excepcional. Vocês combatem os falsos profetas. Vocês são resistentes, não desistem com facilidade. Vocês não negaram o nome do Senhor, mesmo diante de todo o sofrimento que vocês têm passado. Imagine, eles ficaram: mas temos uma coisa eu tenho para dizer: volte ao primeiro amor. Pastor, como eu posso voltar ao primeiro amor? O apóstolo João disse assim: arrependa-se, pratique as obras que praticavam no princípio. O Senhor Jesus disse: João, escreve, envia a igreja, diga a eles que tem um caminho, diga a eles que eu ainda os amo e que eu ainda tenho muitos propósitos para cumprir na vida deles. Diga a eles que voltem a praticar as obras que eles praticavam no princípio. Querido, o que era que você fazia no princípio? Quando você entregou a sua vida para Jesus, você entrava no seu quarto e antes de dormir você orava, você dobrava o seu joelho, agradecia ao Senhor pelo dia de trabalho, por tudo que o Senhor tinha te concedido. Quando você se converteu no princípio, quando você começou a viver o Evangelho, você estava meditando na palavra. Jejuar, as pessoas nem precisavam, o pastor nem precisava marcar um período de jejum, você por conta própria marcava os seus períodos de jejum com Deus, porque você entendia que é um relacionamento, e você precisa praticar para crescer. Você precisa praticar para não deixar o amor esfriar. Você precisa praticar para não deixar o amor diminuir. Volte depressa, volte correndo. Volte correndo. É tempo, querido, de você voltar correndo para a presença de Deus. É tempo de você voltar correndo para as práticas que você praticava no princípio. É tempo de você voltar a ler a Bíblia. É tempo de você voltar a falar de Jesus no seu trabalho. É tempo de você orar pela sua família. Porque quando você entregou a sua vida para Jesus, você só vivia orando para ver seus familiares salvos. Mas depois de um tempo, você parou de orar. Mas o Senhor Jesus, Ele te trouxe aqui nessa noite para dizer para você: é tempo de voltar a orar. É tempo de voltar a ler a palavra. É tempo de voltar a meditar e tirar um tempo de devocional, um tempo de solitude, um tempo só você e papai. Volte seu coração a priorizar a sua prioridade maior. Sabe, a minha trajetória com Deus, lá em 2015, eu vinha para a igreja. Eu estava indo para a igreja, mas eu já não era mais o mesmo Rodrigo. Eu já não orava mais, já não lia mais a palavra. Eu era apenas mais um sentado em uma cadeira. Querido, você vai diminuindo, ó. O amor
A tia minha. Pastor, o que foi que aconteceu? Eu fui parar lá no Festival da Mandioca. Porque eu deixei o amor diminuir. E quando eu estava lá, o Espírito Santo disse para mim: Rodrigo, a chama que ainda está dentro do seu coração. E esse lugar não foi o que eu te chamei. E esse não é o meu propósito na sua vida. Saia depressa. Corra, saia desse lugar. Querido, eu peguei a pastora. Na época a gente era recém-casado. Peguei a pastora, fui para casa. Liguei o chuveiro, comecei a tomar banho. Eu estava chorando. O Espírito Santo falando no meu coração: volte, Rodrigo. Volte, meu filho, volte a fazer o que você fazia antes. É um relacionamento. Volte a fazer o que você fazia antes. Você precisa praticar para crescer. E você precisa praticar para não deixar o amor esfriar. Você precisa praticar para não deixar o amor diminuir. Volte. E mesmo assim eu continuei me arrastando. Volte depressa, volte correndo. Arrastando. Volte correndo. Não vai, mas não vai. É tempo, querido, de você voltar correndo para a presença de Deus. É tempo de você voltar correndo para as práticas que você praticava no princípio. É tempo de você voltar a ler a Bíblia. É tempo de você voltar a falar de Jesus no seu trabalho. É tempo de você orar pela sua família. A primeira pregação que eu assisti. Porque quando você entregou a sua vida para Jesus, eu cheguei em casa, primeira pregação que eu assisti, coloquei no DVD. Só vivia orando para ver seus familiares dentro salvos daquele carro. Mas depois eu botei aquela pregação no YouTube. Você parou de orar. O Espírito Santo, Senhor Jesus, Ele te trouxe aqui nessa noite. Eu fui a dizer para você: é tempo de voltar dentro a orar. Carro. É tempo de voltar a ler a palavra. É tempo de voltar a meditar e tirar um tempo de devocional, um tempo de solitude, um tempo só você e papai. Sabe aquele gordinho que quer emagrecer, mas ele não muda nada? Ele fica só sonhando, sabe coração. Aquela pessoa que quer chegar em algum lugar, mas ela só fica olhando e não muda as atitudes. Querido, não vai chegar a lugar sabe? Nenhum. Pastor, sinto a minha trajetória com Deus de chorar na igreja. Pastor, sinto tanta falta. Quando eu ia à igreja que eu saía tão leve, chorava, me acabava na presença de Deus. Eu não lembrava nem a hora que o culto ia acabar, nem a hora que ia iniciar. Eu só lembrava que eu estava ali e o Senhor estava comigo. E para mim aquele era o melhor momento que eu tinha no meu dia, na minha semana. Sabe? Eu trabalhava na Minas, vendendo sapato, pastor Rotenberg. E eu contava os dias e as horas, os segundos. Pastor, o que foi que aconteceu? Foi eu pegar aquele ônibus e ir lá para o Luiz Freire, porque eu deixei o amor diminuir. O meu final de semana, e quando eu estava lá, Deus ia falar comigo, Deus ia me tomar, Deus ia me arrebatar ali naquele lugar. Eu ia ficar transbordando da presença de Deus. Pastor, isso acabou? Não. Não acabou. Eu queria te convidar a ficar de pé. Eu queria te convidar a ficar de pé em nome de Jesus. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, querido. Mas eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você fechasse os seus olhos nessa noite. Feche seus olhos, que é um relacionamento. E você precisa praticar para crescer. Você precisa praticar para não deixar o amor esfriar. Você precisa praticar para não deixar o amor diminuir. Sabe, se desprenda do mundo lá fora. Volte. Se desprenda de tudo. Volte depressa, volte correndo. Lembre. Volte correndo.
Lembre nessa noite de onde foi que você caiu. É tempo, querido, de você voltar correndo para a presença de Deus. Foi? É tempo de você voltar correndo para as práticas que você praticava no princípio. É tempo de você voltar a ler a Bíblia. É tempo de você voltar a falar de Jesus no seu trabalho. É tempo de você orar pela sua família. Mudança de rota. Porque quando você entregou a sua vida para Jesus, quem se arrepende, você para. Só vivia orando e pega outra rota para ver seus familiares salvos. Mas depois de um tempo, você parou de orar. As obras que praticava no o Senhor princípio. Jesus, Ele te trouxe aqui nessa noite. E volta a praticar as obras que praticava no princípio. É tempo de voltar a ler a palavra. É tempo de voltar a meditar e tirar um tempo de devocional, um tempo de solitude, um tempo só você. Ele sabe de todas as coisas. Volte. E Ele te trouxe aqui hoje. Volte seu coração para reacender, a priorizar a sua prioridade maior, para voltar a queimar a chama. O amor, a minha trajetória com Deus acabar. O amor não pode diminuir, ele tem que continuar. Esse primeiro amor, ele não pode acabar. Ele começou em nós e ele é para ir por toda a eternidade. Mas eu já não. Esse amor é para ir para toda a eternidade. Eu já não orava mais, já não lia mais a palavra. Eu era apenas mais um sentado em uma cadeira. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Meu Deus, nós cancelamos, Senhor. Você vai diminuindo. Meu Deus, todas as correntes, o amor. Meu Deus, todas as algemas, todas as prisões. Meu Deus, tudo aquilo que tem aprisionado, Senhor. O que aconteceu? Eu fui parar lá no Festival da Mandioca. Meu Deus, no nome de Jesus, nós oramos. Porque eu deixei o amor diminuir. Nós oramos no nome de Jesus, Senhor. E quando eu estava lá, o Espírito Santo disse para mim: meu Deus, que a chama que ainda está dentro do seu coração. Os teus filhos ouviram a tua palavra. E esse lugar, eu não foi o que eu te chamei. E eu sei que o teu Espírito Santo, Senhor, os fez lembrar de onde foi a queda, lembrar de onde eles caíram, lembrar de onde eles pararam. E eu sei, Senhor, que há uma noite de arrependimento. Meu Deus, uma noite de arrependimento, Senhor. E onde há arrependimento, há uma mudança de direção. Que é nessa noite eu profetizo no nome de Jesus uma nova rota. E você precisa praticar para crescer. Você precisa praticar para não deixar o amor esfriar. Você precisa praticar para não deixar o amor diminuir. Onde voltarão a estar com o coração queimando, Senhor, para falar. Volte depressa, do Senhor para outras pessoas. Volte correndo. Eu não sei como você chegou aqui. É tempo, querido, de você voltar correndo para a presença de Deus. É tempo de você voltar correndo para as práticas que você praticava no princípio. É tempo de você voltar a ler a Bíblia. É tempo de você voltar a falar de Jesus no seu trabalho. É tempo de você orar pela sua família, pela sua vida. Porque quando você entregou a sua vida para Jesus, se você pode vir à frente, eu quero orar. Só vivia orando. Eu creio, para ver seus familiares. Eu creio no nome do Senhor Jesus. Mas depois de um tempo, você parou de orar. O Senhor Jesus falou com você. Tem muita gente aqui, querido. Você está em casa, você está na família, você está no lar. É tempo. Se desprenda, querido. Sai da sua casa. Sai desse lugar aí. É tempo de voltar a ler a palavra. Deixa esses grilhões. Tempo de voltar a meditar. É tempo de voltar, voltar, um tempo de solitude, voltar ao início de tudo. Você sabe, é tempo de voltar ao início de tudo. Volte seu coração, volte a estar queimando, priorizar a sua prioridade maior. Volte a estar queimando, volte. Sabe, pode vir, querido. Tem muita gente nesse lugar. A minha trajetória. Sai do seu lugar, venha.
lá em 2015. Volte, se você pode, querido, se ajoelhe em nome de Jesus. Se você pode, se coloque de joelho em reverência ao Senhor. Se você pode, eu quero que você comece a orar aí. Comece a orar, comece a orar. Abre a sua boca. Sabe, abre a sua boca, é isso mesmo. Chora na presença de papai. Chora na presença dele. Rasga o seu coração. Deixa, em nome de Jesus. Quando eu estava lá no Espírito Santo, eu digo a chama, me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o som outra vez, queimando de amor por ti. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. E você precisa praticar. Abre meu coração, quero sentir. Para não deixar o amor esfriar, você precisa praticar. Teu grande amor, o amor diminuir. Teu grande amor. Aleluia, santo é o teu nome, Senhor. Meu Deus, está aqui os teus filhos, Senhor. Senhor, está aqui as tuas filhas. Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, eu profetizo no nome de Jesus. Eu profetizo no nome de Jesus. Teu grande amor, eu quero me apaixonar. Queime, eu quero me desesperar. Eu te chamei para estar queimando, para estar dentro. Eu quero perder o som. Em nome de Jesus, eu profetizo. Eu quero me apaixonar. Senhor, a presença do Senhor outra vez. Em nome de Jesus. Eu quero me desesperar de todas essas lágrimas outra vez. Glória, Senhor. Eu quero perder o som. Em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, volte. Queimando de amor, volte. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Transborda. Eu profetizo o transbordar. Eu profetizo em nome de Jesus o transbordar. Muito maior. Muito maior. Muito maior. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu profetizo, Senhor. Senhor, enche a tua transborda. Transborda, Senhor. Eu tenho fome. Incendeia. Eu tenho sede. Eu tenho fome de ti. Cobre-me com teu calor, com teu amor. Revela-te a mim os teus seus. Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu tenho sede, eu tenho fome de ti. Baixa os instrumentos. Isso, ministério do louvor. Isso, bem baixinho, bem baixinho. Queridos,
Eu quero que vocês olhem bem para mim agora. Olha para mim agora, em nome de Jesus. Olha para mim, levante o rosto. Eu quero profetizar, eu quero profetizar. Eu quero profetizar. Eu quero profetizar vocês sendo incendiados. Eu quero profetizar a chama que começou a queimar no princípio, continuando ardendo, continuando queimando. Vocês queimando, queimando com a chama do céu e cumprindo o propósito do Senhor. Cumprindo o propósito. Vocês foram chamados, escolhidos, e o Senhor tem um propósito para cumprir na vida de cada um de vocês, na vida de cada um de vocês. Orar pela sua família. Eu quero que você pegue na mão. Porque quando você, todo mundo aqui, levanta em nome de Jesus. Pega na mão. Vocês aí atrás, pega na mão também. Faz a corrente aí. Mas depois de um tempo, tem uma graça de Deus nesse lugar. Eu estou sentindo uma graça de Deus. Eu estou sentindo uma graça de Deus. Eu profetizo. Eu profetizo no nome de Jesus. Esse fogo vai voltar. É tempo de voltar. A chama, ela vai tomar conta do seu ser. Você não veio, mas Jesus vai te pegar aí. Ele vai te pegar aí mesmo. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Senhor, vem dia de avivamento. Isso tem ecoado no meu coração. Vem um período de avivamento. Um período de avivamento. Eu profetizo. Vai vir um período de avivamento sobre a igreja. E o Senhor quer começar através da minha e da sua vida. Um período de avivamento. Um período de avivamento. Sabe, você vai acordar mais cedo só porque você quer ficar 30 minutos antes de ir trabalhar na presença, clamando, incendiado. Eu creio, sabe? Eu creio. O avivamento vai vir. O avivamento virá. O avivamento virá. Vai vir um avivamento sobre a igreja. As consagrações. Esse lugar vai ficar pequeno, querido. Consagração vai ficar pequeno. Vigília não vai caber. As pessoas vão vir de todas as partes. As pessoas estarão incendiadas. Elas estarão queimando. Elas estarão transbordando. Como na Rua Azusa, irmã Magna. Não vai caber, as pessoas ficarão por fora. Vão ficar pelo lado de fora. Porque as pessoas vão vir de todas as partes. Você precisa em busca do avivamento. Em busca da presença. Da presença que só o papai pode dar. Da presença que só ele pode dar. Para não deixar o amor diminuir. Reacende a chama. Reacende, Pai. Pai, nós clamamos. Reacende a chama. Em nome de Jesus. Eu profetizo a chama sendo. É tempo de você voltar correndo reacesa. As práticas que você praticava no princípio. Eu profetizo no nome de Jesus. Voltar a ler a Bíblia. Todas as feridas. De você voltar todas as mágoas. Jesus no seu trabalho. Todos os empecilhos. Orar pela sua tudo família. Que impede porque do avivamento vir. Você do amor permanecer. Só vivia orando e nos incendiando. Seus familiares sendo cancelado no nome de Jesus. E eu profetizo, Senhor. Eu profetizo a sua igreja. Não é a minha igreja, é a sua igreja.
É o povo que se chama pelo teu nome. É o povo que se chama pelo teu nome. Voltar a meditar, Senhor, e tirar um tempo de devocional, reacende. um tempo de solitude, Reacende o amor, reacende o amor. Você e Reacende o amor, reacende, reacende. Reacende no nosso coração o amor. volte seu coração Em nome de a Jesus. priorizar. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Deus abençoe, queridos. Aleluia. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Cobre-me com teu calor, com teu amor. Revela-te a mim, os teus sede, os teus fome, fome de ti. Aleluia, querido. Você vai diminuir. Aleluia, glória. Quem recebeu a palavra? Amém, amém e amém. Então vamos marcar dia 26 agora. 26 a nossa consagração, amém? Seria hoje, né? A consagração pela manhã. Rodrigo, a Mas aí chama 13 que não ainda estaria está dentro do presente. seu Eu digo, não, coração. vamos marcar. E Eu esse quero todo lugar eu mundo não aqui. foi o que eu te chamei. Todo mundo aqui. Pastor, eu nunca vim à consagração. Então você vai vir dia 26 agora. Você vai vir à consagração. Se você recebeu a palavra hoje, você foi desafiado hoje. Amém? Dia 26, venha em jejum, venha consagrar o Senhor. Venha colocar a sua vida no altar do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Feche o corredor, dê as mãos. Nós começamos a ler Provérbios. E na leitura desse ano, uma palavra tem me saltado aos olhos. Relacionamento. É a palavra E disciplina. você precisa praticar Quem gosta de para disciplina? crescer. A gente não Você gosta precisa praticar para não deixar o amor Sabe, você faz esfriar. aquele negócio Você que precisa tem praticar disciplina, para aquele não deixar o amor Às vezes diminuir. eu não quero fazer. Mas se você é disciplinado, você não faz porque Volte. você quer ou deixou Volte de querer. depressa, volte Você correndo. faz porque você sabe que tem que Volte, fazer. volte Amém? correndo. Você faz porque você É sabe. tempo, querido, de você voltar correndo para a E o presença Senhor de tem Deus. falado muito É em tempo de Provérbios, você tem falado voltar disciplina. correndo Filho, para as ama práticas disciplina. que você Filho, ama praticava no disciplina. princípio. Filho, ama É disciplina. tempo de você voltar a ler a Bíblia. É você tempo quer de ser cheio do você Espírito voltar Santo, você precisa a ter uma falar de disciplina. Jesus no seu trabalho. É tempo de você orar pela sua família. Porque quando você entregou a sua vida para Jesus, Tem que ler a palavra. você Tem que querer mais só de Deus. vivia orando para ver seus Amém. familiares salvos. Não é todo dia que eu Mas acordo depois de dizendo um assim, tempo, não, hoje eu você vou ler. parou de orar. Não. Mas todos Mas os o dias, Senhor Jesus, Ele te antes de trouxe tomar aqui café, nessa antes de noite qualquer coisa, para dizer sempre para você: abro é minha tempo Bíblia e eu de vou ler a palavra voltar do Senhor. a orar. É Você precisa tempo de de disciplina. voltar a ler a Você tem palavra. aquele momento que você É vai orar, tempo vai de estar sós com o voltar Senhor. a meditar e tirar um coisa que eu tempo gosto de muito. devocional, Escolhe uma um música. tempo Eu de acho uma música solitude, comprida. um tempo Sou crente só mais velho que conhece. você Acho que é a e música papai. Manancial, né, Ivna? 15 minutos, não é isso? Volte, Sabe não? Conhece não, Manancial? volte seu coração É mais ou menos uns 15 minutos, a né? priorizar A música. a sua prioridade Do maior. Eu colocava essa música durante 15 Sabe? minutos. Já repeti ela umas 4 vezes. A minha trajetória com E ela Deus, nas paredes, olha. lá em 2015, Eu aconselho que você coloque um papel higiênico perto assim de você. eu vinha para a igreja. Mas é gostoso, é bom. Eu Você estava derrama indo teu para a coração igreja, ali. mas Amém, eu já não queridos? era mais o mesmo Rodrigo. Curva a tua cabeça. Eu já Fecha não os olhos, orava começa a mais, agradecer já ao não lia Senhor. mais a palavra. Diga para o Senhor. Eu era apenas Você mais um deseja. sentado em uma cadeira. Que você ainda Querido, tem fome. você vai tem sede, diminuindo. que você quer mais da presença amor. dEle. Ache a minha. Pastor, o que foi que aconteceu? Eu fui parar lá no Festival da Mandioca. Pai, nós te agradecemos Porque eu pela deixei o amor palavra diminuir. dessa noite. Agradecemos por o Senhor nos lembrar, Senhor.
E quando eu estava lá, o nos Espírito lembrar Santo disse para mim: Rodrigo, a que chama precisamos que ainda está todos dentro do os seu dias coração. nos voltarmos E esse para o lugar Senhor. não foi o que eu te chamei. Voltar ao primeiro amor, praticar as primeiras obras, colocar lenha no altar. Nós te louvamos, Senhor, porque há um zelo do Teu Espírito Santo. Há um zelo. O Senhor nos quer como Teu povo, mais próximos, perto do Teu coração. E nós profetizamos isso sobre toda a igreja. Um povo que não apenas conhece as Tuas mãos, mas que conhece o Teu coração. É um Nós, no nome de Jesus, relacionamento. abençoamos o Teu povo, dizendo E você precisa que o Senhor te abençoe e praticar te guarde. para crescer. Que o Senhor Você faça precisa resplandecer seu praticar rosto para por não ti, deixar ter o amor misericórdia. esfriar. Você precisa Senhor sobre ti praticar levante para o não rosto deixar o e amor vos dê diminuir. paz. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Não saia correndo, vai ali para o lado tomar um cafezinho com a gente. O pessoal do Mício, procure a coordenadora Camila aqui no lounge, aqui do lado. É tempo de você, irmão. A Lu